Olá, queridos! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pod Claramente, o podcast que veio para trazer, para edificar a sua vida, para trazer clareza à sua mente através da palavra de Deus. Nosso versículo, que a gente ama tanto, que foi até, por isso que nós pegamos esse nome, Sim. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Então, a palavra de Deus vai clarear o seu caminho, te direcionar, dando direção correta para caminhar. Estou aqui hoje, então, com a minha amiga, parceira aqui, Renata. Oi, gente, muito bom estar aqui. Esse podcast é algo que edifica muito as nossas vidas e sempre escutamos pessoas que vêm nos procurar dizendo quanto que elas são edificadas também através desse podcast. É um projeto que não é fácil dar continuidade toda semana num projeto como esse, mas é algo que é muito gratificante estar aqui. Então, nós te agradecemos muito por estar conosco mais uma vez aqui nessa semana. E hoje eu tenho certeza que você será muito, muito edificado também por essa história. E temos uma história linda aqui hoje, maravilhosa, que sem dúvida alguma vai te inspirar demais. Eu e a Gabi estamos aqui, vamos conduzir mais esse momento aqui do nosso Pod Claramente, que hoje traga clareza, uma grande clareza para você. E sem mais delongas, vou pedir para ela apresentar o nosso convidado de hoje, que é alguém muito especial. É isso mesmo, Pastor Danilo, nosso querido Danilo, que tem um testemunho fantástico. Então, vou deixar para que você cumprimente o pessoal aí, se apresente também. Amém. Boa tarde a todos, boa tarde, bispas maravilhosas, meu Deus do céu, que são grande inspiração nossa, né, nesses dias agora, né, que esses podcasts que estão edificando as nossas igrejas, nossos discípulos, está sendo uma bênção demais, né. E boa tarde você que está nos ouvindo aí, né, que vai nos ouvir daqui a alguns dias, alguma hora, nesse momento, esse podcast. Quero contar aqui um pouquinho sobre a minha vida, de quando eu entrei na igreja, e até agora o que Deus está fazendo na minha vida. E eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar vocês de alguma forma aí, em nome de Jesus Amém. Cristo. Muito bom. Amém. É Danilo Bispo, né? Seu sobrenome? É, Danilo Bispo. É pastor Danilo Bispo. Já tá no nome já, tá vendo? Era profeta. Danilo tinha que estar no presente Quando dele. você quiser falar com o pessoal, você pode olhar aqui nessa câmera, quando você quiser falar mais focado com as pessoas, que eles vão te ver. Danilo acabou de ter uma filha agora. Aquele papai que tá assim, sem dormir, né? Meu Deus do céu. Tá com um mês? Não, vai fazer um mês ainda, dia 15 ainda. Nossa. Daqui 2 semanas ela vai completar um mês, né? A Luíse, maravilhosa, uma bênção de Deus na minha vida e na vida da Bárbara. Ela não dorme, né? Ela dorme a hora que ela quer, ela acorda a hora que ela quer cola a hora que quer, né? Ela manda. Né? Ela que manda agora, né? Agora nessa vida a gente está sendo comandada, né? Meu Deus do Muito céu. bom, né? Isso é Estou me maravilhoso. preparando aqui novamente para viver tudo isso. Dezembro, Augusto tá por aí também. Nossa. Mandando em tudo também. Meu Jesus. E ela tá uma bênção, tá maravilhosa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter a Luíse. Muito Né? bom. Antes dela, a mãe dela, né? E antes da mãe dela é Jesus, né? Muito bom. É isso Primeiro mesmo. foi Filho Jesus, é depois um foi caminhando. presente de Deus, é como a palavra diz, né? É um presente de Deus na nossa vida, é um filho, é uma herança do Senhor, é poderoso demais, muito bom, parabéns. Obrigado, viu, Parabéns a bicho? você Valeu. e a Bárbara, né? Muito É isso bom, mesmo. A bênção de Deus. Vamos falar um pouquinho, então, da sua história, Danilo, seu testemunho, que eu acho muito lindo, assim. Como que era a sua vida antes de Jesus e como que você conheceu Jesus? Fala um pouco pra gente aí. Minha vida sem Jesus era maravilhoso, só que não, né? Minha vida sem Jesus era um caos, né? Meu Deus do céu, era uma situação bem complicada, né? Vim de uma família bem precária, sem dinheiro, sem recursos financeiros, sem nada. A única coisa que meu pai, ele soube fazer comigo, meu pai e minha mãe, foi dar uma boa educação, que eu acredito que isso é fundamental, é daqui né? de São Paulo mesmo? Sou daqui de São Paulo, morava ali no bairro da Vila Joaniza ali, né? Ah, você morava ali. Morava na Que hoje nós Joaniza. temos a igreja ali. Inclusive, foi abençoada. através da minha vida, né, para a honra e glória do Senhor, que a gente abriu essa igreja lá, na Não Joaniza sabia, lá. Danilo, que bacana. Joaniza lá foi um sonho, um projeto de Deus no meu coração também, para poder abrir aquela igreja. Glória a Deus. Meu Deus do céu, participar desse movimento todo foi bênção demais. Muito bom. E aí, minha vida era bem complicadinha, né? Depois, meu pai se separou da minha mãe,
eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Depois daquilo ali, só ladeira abaixo. Minha mãe, para criar 4 filhos, depois teve mais 2, 6 filhos. Para criar 6 filhos foi muito difícil. Sozinha? Sozinha, sem nada. A gente não tinha recurso financeiro. Era uma vida complicada, viu, Bispo? Mas seu pai, você continuava em contato com seu pai ou ele acabou se afastando? A gente se afastou muito do meu pai, né? Como ele deu uma facada nela, Meu Deus. então a gente acabou odiando meu pai. Danilo. Você convivia então com violência dentro de Nossa, casa. meu pai batia na minha mãe, né? Meu Deus. Era uma coisa assim, em casa era muito complicado, né? Não era fácil estar em casa, né? Ver minha mãe mudava muito para casa da minha avó, sempre saía todo final de semana, corria para lá, a gente não sabia por que era, mas é porque ele batia nela, então ela saía, depois voltava e ficava aqui, isso até chegou um dia que ele cometeu isso, né? Ele acabou dando uma facada nela e ela saiu, resolveu não voltar mais para casa. Então e seguir ela em frente. pegou e tirou Vocês pegou saíram de vocês casa. e se foram embora. E fomos embora. E aí, nisso aí, eu criei um ódio do meu pai, né? Como isso aconteceu, fez com a minha mãe, Entendi. criei um ódio. E cria uma revolta. Cria uma revolta. Então, meu pai até não demorou muito tempo, não, graças a Deus, de ficar longe do meu pai. Mas acho que passou mais ou menos um ano ali. Uma mulher falou comigo a respeito do meu pai, que eu só tinha um pai e eu tinha que dar valor para ele enquanto ele estava vivo. E aí eu comecei voltar a ser próximo do meu pai. Eu voltei a ficar próximo do meu pai, aí mesmo assim não era o suficiente, né? Minha mãe sofria sozinha, tinha que arcar com as comidas, né? Escola, E só ela dos trabalhava. irmãos, você é o mais velho, mais novo? Não, a Daiane é a mais velha, depois veio o meu irmão, que somos gêmeos, né? Danilo e Daniel. Aí depois Daniel, não sabia. Aí depois vem a Camila. Aí depois vem a Vitória e depois vem a Yasmin. Então você é o terceiro. O segundo, né? Gêmeos tem sempre essa briga, né? Eu nasci primeiro. Fala que sou eu, que sou o primeiro, né? Então tá. Aí a gente ficou minha mãe ficou afastada dele bom tempo, né? Pra não ter contato, não tinha contato, então a gente sofreu demais. E você, né? Aí como é que era a sua vida nessa época? Até então eu estudava e cuidava da minha irmã Camila na época. E meus irmãos estudavam à tarde, eu estudava de manhã e cuidava da minha irmã à tarde, da Camila, né? Levava ela para a escola, tal, essas coisas, cuidava dela. Tá. Chegou um certo tempo que minha mãe precisava da ajuda nossa, Sim. financeiramente. Então a gente começou a trabalhar de ajudante de pedreiro, de Com obra, quantos que é o que a anos? gente sabia fazer, né, naquela época, Você né? tinha quantos anos? Meu Deus, acho que tinha uns 10, 9 anos. E você já trabalhava em obra? Já trabalhava em obra, passei Que é bem muitos anos. pesado, né? Muito pesado. E aquilo ali eu comecei a sobreviver àquilo. Todo o dinheiro que a gente pegava, entregava para minha mãe. Né? Às vezes não tinha dinheiro, a gente ia para a feira catar a sobra do final da feira ali. Ou uma coisa muito pesada que eu não falando tanto, mas dava 10 horas da noite, 10h30, as padarias fechavam, né? O que a gente ia fazer? Ia lá na frente da padaria e pegava o pão lá. Tem a sobra do pão, a sobra dos alimentos aí que ficava lá. E a gente, o salgado e tal, e era assim que a gente ficava sobrevivendo, né? Nossa luta inconstante dentro de casa, porque o dinheiro da minha mãe era mais para pagar aluguel, né? Então era a sua vida. Sonho, projeto, não tinha nenhum, não. Entendi. Vivendo cada dia. Cada dia era vivendo, não tinha nenhum plano de vida. No próximo livro, né? Para quem não sabe, o próximo livro é a reunião de empreendedores que nós temos na Sarau Nossa Terra. E aí, um dos preletores que teve aqui agora, ele comentou lá, né? Coloca o seu sonho, né? Qual que era o seu sonho hoje que é totalmente diferente antes. E ali deu uma vontade de chorar porque eu não coloquei nada. Porque eu não tinha sonho. Era uma loucura. Você tinha que colocar o sonho que você tinha quando você era novo. Quando eu era novo e o sonho de agora. E que agora, se eu... Só que quando novo você não tinha sonho. Não tinha projeto. Eu não sabia o que queria ser, A qualquer gente já coisa. Eu falou queria que não ia viver. chorar, mas Na acho que vai verdade, ser difícil. eu tô tentando me segurar aqui também, porque voltar a esse passado meu Nossa, meu Deus. é muito complicado, porque
Saber que Deus nos sentou até agora, que a minha vida é outra, é totalmente diferente. O que a minha família é também, os meus irmãos todos, o que a gente se tornou é muito... saber que Deus, a mão de Deus estava ali com a gente não sabia, né? Então, ali, fui crescendo, fui me envolvendo com a galera do mundo, não tem jeito, né? Porque Sim. né? Ainda mais com a ausência, né? A ausência de um responsável, né? Nossa. Sua mãe tendo que trabalhar, vocês tendo que ser responsável um pelo outro, os irmãos, na verdade, né? E aí você acaba ficando realmente livre para conhecer o mundo, conhecer as coisas. Você, aí nessa época, você já estava ali na Joaniza. Morava ali na Joaniza. Morava na Joaniza. Seu pai morava por ali também, Meu não? pai mora hoje, se eu falar, ninguém acredita. Meu pai mora hoje no mesmo cômodo que a gente morava há uns 35 anos atrás. Olha. No mesmo cômodo, na mesma casa. Para falar que ele não mora no mesmo cômodo, ele aumentou agora a casa lá. Ele aumentou agora. No mesma casa, no mesmo quintal, ali. Mora até hoje no mesmo lugar, não mudou de endereço. E ele está lá até hoje e a gente seguiu a nossa vida, né? Seguiu a nossa vida. Quando deu ali para os 14, 15 anos, minha mãe começou a sofrer com a gente, né? Que a gente começou a realmente querer sair, curtir baile funk, conhecer o mundo, né? Ela tentava segurar a gente, mas não conseguia. E aí chegou uma hora que ela não conseguiu mais segurar ninguém dentro de casa. Então a gente foi conhecendo a droga, a bebida, fomos sendo... E os filhos todos juntos? Ou era mais você e o seu irmão, ou também as mulheres, todo mundo junto? Todo mundo seguiu a sua vida, né, desse jeito. A Vitória Yasmin chegou há pouco tempo, né? Elas têm 16 e a outra tem 15. Então elas chegaram tem pouco tempo. Tá, né? então elas Antes era a Daiane e eu e a Camila, né? E meu irmão. E Daniel. Então a gente seguiu o mesmo rumo. Todo mundo estava seguindo o mesmo rumo, né? Camila ficava mais com a minha mãe, mas eu, meu irmão e a Daiane ia pra rua. Pra rua, pra balada, usando droga, bebendo, chegava doido de madrugada em casa, 6 horas da manhã. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu comecei, foi com uns 15 anos, 16 anos ali experimentando e a gente foi adiante, né? E você não... Você, estudo, escola? Estudo eu parei na 8ª série. 8ª série. 8ª série eu parei. Na 8ª série eu parei, não fui mais pra escola. E seus irmãos também, não? Todo mundo. Todo mundo parou. Todo mundo parou. Ninguém ingressou, ninguém... É uma loucura. Foi só assim... E aí, depois a Daiane saiu de casa mais cedo, né? Foi morar, arrumou um esposo, tá com ele até hoje já. Que bom. Tá com ele até hoje. E aí eu segui minha vida, a gente seguiu minha mãe, seguiu a vida dela junto, sempre andava com a minha mãe, né? Morava junto com a minha mãe. E chegou um belo dia que a gente, quando você tá nessa vida, você procura uma saída, né? E eu lembro como se fosse hoje. Eu orava, eu chegava em casa, eu não sabia o que era oração, mas a gente sabia que tinha um Deus que podia nos ajudar ali. E aí eu chegava em casa de madrugada chorando, falei, Deus, eu não aguento mais essa vida, eu vou tirar minha vida. E como é que você conseguia dinheiro para drogas, para bebida? Trabalhava, eu sempre fui um cara... Né, desde 9 anos trabalhando? Por mais que meu pai nos ensinou a trabalhar, né? Entendi. Né, como é que fala? Na verdade, a educação, né? A educação zero, não pegar nada de ninguém, não roubar, fazer essas coisas. Eu não roubava nada de ninguém até um certo tempo de idade. Mas mesmo assim, meu foco sempre foi trabalhar. A gente sempre foi uma boa pessoa, né? A gente sempre foi um bom exemplo. Porque... Mas você fala, não roubava nada de ninguém até um certo, porque depois você começou a roubar? Depois eu fui pra rua uma vez. Foi uma única vez que eu fui pra rua mesmo. Roubar com os meninos e foi a pior sensação da minha vida. Sério? Que eu falei, isso eu não quero pra minha vida nunca. E eles chamaram pra roubar alguém, assim? Roubar na porta de saída de escola, roubar celular na época do V3. Lá, tá, menina assim, tal, vamos lá buscar. Quando eu vi o menino batendo na menina lá na hora,
deu um desespero no meu coração que eu fiquei com muita dó. Falei, você tá doido? Os caras estão batendo, os caras estão fazendo um monte de coisa aí. Aquele dia eu falei, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou sair pra rua, mas mexia com tráfico de droga, essas coisas assim, né? E aí mas eu sempre trabalhei, mexia, era envolvido lá, ficava com a turma, mas sempre trabalhei, sempre estava lá né, sendo ajudante de pedreiro, no lavar rápido, essas coisas assim. Algum bico você sempre fazia? Algum bico sempre fazia. Tá, mas bacana. mas não roubar essas coisas assim mesmo não era o meu forte, não. E como é que você conheceu a Jesus? Como é que foi esse Com encontro? que idade foi? Foi com 19 anos. Com 19 anos. Porque você ainda ficou dentro desse meio por muitos anos, né? Foi, muitos anos. Eu fiquei com muitos anos nesse meio aí. E aí, com 19 anos, os meninos tinham se convertido, né? Tinham ido por revisão de vida em 2009. Ah, algum amigo seu? Na época foi o Alan, o James, né? O Alan levou o James na época. Tudo da região? Tudo da região lá. Tudo lá da região, na época do Parreira. O Bispo Saulo também fazia a célula lá na rua. Sim. E eu lembro quando eles faziam a célula lá, eles me chamavam. Eu só ia por causa da esfirra, no Habib's na época. Só era pra comer. A comida dá certo. Era muito doido. Ia muito doido de maconha mesmo. Eu entrava lá muito doido de maconha na célula. E eles tentavam me trazer sempre para a célula e negociava na época. E aí, antes disso, eles foram por revisão. Não fui nem nada. Passou um ano, né? O James na consolidação ali e tal. Você 1 ano participando da célula e não foi no revisão? Na verdade, acho que eu participei da célula umas 3 vezes só. A célula acontecendo. A célula acontecendo, participei umas 3 vezes. Você não gostava, Não gostava não. Que não é isso que eu quero pra mim, não. Eu vim pro Arena 2 vezes. Ah. Eu vim pro Arena 2 vezes. Eu lembro como a gente pegou uma van, uma Kombi. Tá. Tem uma foto até hoje, a gente voltando do Arena. E a gente veio pra cá, deixei as drogas tudo dentro pra não entrar. Falou, pelo menos deixa aí no carro, Respeito, pra não entrar. né? Respeita a igreja. E a gente veio pro Arena, foi aquela loucura maravilhosa, aquele negócio, sensação. Quando vira pra trás, né, quando seja bem-vindo, você olha pra trás, fica todo mundo, né? Se dá vontade de chorar, todo mundo segurou na hora o choro pra ninguém chorar. E o mais engraçado é que quando a gente voltou no próximo sábado, eles passavam sempre a filmagem do último Arena. Aí passava a gente lá, meio que, né, querendo chorar, feliz. Eu falei, nossa, é esse lugar. E depois nunca mais voltei na igreja. Ah, tá. Você veio e gostou, mas... Nosso foco não era esse aí. Meu foco não era esse, Jesus, nem nada. A gente teme, as pessoas temem a se converter a Jesus. É verdade. As pessoas falam muito, vai perder a vida, você tem que curtir a vida. A última coisa que as pessoas querem é se converter. Então, elas não vêm para a igreja, sabe por quê? Porque elas têm medo de se converter. É verdade. Elas acreditam tanto no nosso Deus que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele sabe. Se eu for num culto, se eu participar de uma célula, de uma oração, Deus vai me pegar. E o marketing do maligno é pesado também, né? Vendendo a morte como se fosse vida e a vida como se fosse morte. Muitas pessoas acham que a conversão é o fim. Isso. É a morte, mas na verdade é aqui que está a vida de verdade. Foi o início. Casa de Deus. E aí eu lembro como se fosse hoje, antes de ir por revisão de vidas, nas semanas lá, o James, né, todo coração, eu ficava fugindo dele, morava numa ladeira, eu ficava fugindo dele e eu lembro como se fosse hoje. Ganhei uma droga lá, maconha, um tabletão. Eu falei, quando você ganha aquilo, você é o cara do momento, né? Todo mundo quer ficar ali com você. Eu olhei como se fosse hoje. Uma quinta-feira. Ele desceu na rua, não conseguia me movimentar de tanto doido que eu tava. Eu falei, cara, aquele cara tá vindo lá, um amigo tava do meu lado. Eu falei, ele vai me chamar, velho. Ele vai me chamar, Danilão, corre não. E eu não sabia nem como me mover. Entendi. Foi ali que ele falou, revisão de vida, lembra, cara, o final de semana lá. Falei, não tentei fugir e tal. E ele pagou pra mim, fui por revisão de vidas. Sério? Naquele momento. E antes... Não naquele dia, né? Naquela semana, mas uma semana antes, ele falou uma coisa pra mim que... Pra chegar até nessa segunda semana que eu falei que eu iria, né, por revisão.
ele falou uma coisa muito importante para mim. Como é que tá lá? Como é que tá a sua vida? Eu falei, tá maravilhosa, tô aqui, tá tudo bem, tô curtindo. Então tá tudo bem, é sério, pô, tô bem, tá trabalhando tô feliz e tal, beleza. E lá na sua casa, lá na sua casa tá tudo bem, sua mãe tá tudo bem e tal. E aí ele começou a entrar na minha família. Quando ele entrou na minha família, eu falei, não, família... Aí despencou. Aí eu falei, não, aí não tá tudo bem, não. Tá um horror lá em casa. Tá, em outras palavras, né? Que a gente falava muito palavrão. Lá em casa lá não tá bom, não. Aí foi quando ele viu a brecha que eu dei. Sim. Então. Ele viu que tava tudo. Era só uma fachada ali. Era só uma fachada. E ele aproveitou aquilo e me chamou pro revisão. Era o escape. E o escape. Aí eu falei, ixi. Aí antes disso tinha uma mulher de coquinho. Eu conto isso. Vocês são maravilhosas. São mesmo, né? Sempre tem uma marca com essas intercessoras. Tinha uma abençoadas. igrejinha lá perto de casa, lá, que aquela senhora, ela passava e começou a sorrir pra mim. Eu falei, vixe, tá amarrado, vou se converter não. Eu falava mesmo. Eu falava, tá amarrado, vou me converter não. Você tá doido, você tá maluco, eu não quero ir pra igreja não. E ela só sorria. E depois um dia ela começou a falar, jovem, Deus tem um propósito na sua vida. Aí você já repreendia também. Nossa, já não aceitava. Não, mas tá amarrado. E aí aquilo ali foi me comovendo dentro de mim, que eu falei, tá chegando a minha hora. Você sentia, então? Eu sentia que estava chegando não queria, a minha hora. mas... Eu vi que tinha uma perseguição espiritual ali, olhando hoje. Tinha uma perseguição espiritual ali. Eu falei, bicho, tá chegando a minha vez. Deus. Meu Deus. Já estava cercando Deus mesmo. Você tem uma ideia, Bispo? Eu fui morar sozinho depois com meu irmão. E aí eu lembro como se fosse hoje. Fui buscar uma droga, e aí tava o meu irmão e o Gustavo, que era o irmão do Alan. Aí tava eu, meu irmão e ele em casa. Eu falei, eu vou lá buscar e já volto. E aí eu cheguei com a droga. Eles estavam sentados na cama, eu sentei na outra cama e falei, vocês estão achando que eu tô muito louco aqui, né? Desse jeito. Meu irmão tava até lembrando esses dias que ele se converteu agora, meu irmão. Nossa, deu um trabalho da bexiga que se converteu agora. E aí, cheguei em casa, eu com a droga na mão, eu falei, vocês estão achando que eu tô muito louco aqui, mas não tô não, velho. Gustavo, você vai voltar pra igreja e nós dois vamos se converter, a nossa família toda, a gente vai servir a Deus. E eles ficaram assim, né? Mas você tava drogado? Tava drogado, diante de Deus. Não sabia nem o que tava falando. Não sabia o que tava falando. Eu falei, eu não sei nem o que eu tô falando, não sei porque eu tô falando isso, mas a gente vai servir a Jesus, velho. Falei isso. Essa imagem ficou gravada com a gente. Você não tinha contato com o Evangelho? Não tinha. Assim, você teve contato, foi na Sara mesmo, não? Na Sara, muitos anos atrás, eu ia pra Congregação Cristã do Brasil. Pequenininho. Gente, isso é uma marca, tá vendo? Na época ali ainda tentava salvar os jovens, né? Bom. Com os meus amigos lá, e ia pra congregação. Deus falou. E é interessante que assim, a gente não assim, valoriza. Muitas vezes a gente não dá esse valor, mas a semente foi plantada ali e a gente não tem dimensão. Porque, tá vendo, as suas falas eram falas de quem até que conhecia o Evangelho. Mas você teve um breve contato, mas a semente foi plantada ali em você, né? Novinho, né? Olha que interessante. A galera tentava ajudar a gente, né? Arrastando pra Deus Amor, lá no Brás, que eu ia pra lá pra ver o Davi Miranda lá, aquelas muletas lá, fazer os milagres. Isso novinho. Isso era novo. Eu estava junto com os meus pais ainda. Morava junto com os meus pais ainda na época. Interessante. E aí, eu sei que foi passando os anos, aí eu já estava... Deus estava me preparando para ir por revisão de vidas. E aí foi nessa loucura aí que aí depois eu fui ver. Falei, nossa, não demorou muito tempo para isso acontecer. Para eu ir por revisão de vida, depois que eu falei isso aí. E aí eu sofri muito com depressão. Todo mundo que usa droga, ele sofre por depressão. Ele fica com vazio dentro de si depois. Entendi. E eu chorava muito de madrugada. Que eu falava, eu não aceito mais. Eu falava para Deus, você acha que eu vou ter que morrer para nascer de novo? Eu falava isso para Deus. Você sabia, porque eu não aguentava, nem sabia que estava orando? Eu não sabia. Só que eu chegava em casa assim e falava essas palavras. Você acha que eu vou ter que morrer de novo para poder voltar a ser um adolescente puro igual eu era?
Eu queria ser puro de novo. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero, eu nasci usando droga, bebendo, eu não nasci na prostituição. Eu não quero ser assim. Tava perdido. Tava perdido. Eu falei, eu não quero ser assim. E quando eu fui por revisão de vidas, Aí tudo mudou. você tá maluco? Valeu a pena, então. Foi a maior esses experiência da tempos. minha vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não sabia orar, né? E aí o Ulisses lá, né? Ele que pregou, eu lembro como se fosse hoje. Ele que pregou a palavra do Espírito Santo. E aí eu não sabia falar com Deus. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu ficava repetindo as palavras dele. Ele orava e eu orava também. Muito bom. Ele orava e eu orava também. Eu falo, eu quero, tudo que ele está falando eu quero. E aí eu ficava repetindo. Eu lembro como se fosse hoje. Aí veio, alguém colocou a mão na minha cabeça, aí eu caí no chão. E aí eu caí, eu comecei, não estava sendo mais o mesmo que eu não caí, mas aí eu falei, abri o olho, aí parou, aquela sensação parou. Aí eu levantei de novo. Eu lembro como se fosse hoje, veio o Braddock. Que palavra. Aí ministrou em mim lá, o Espírito Santo. Na hora eu comecei a me arrepender das coisas. Muito Comecei bom. a falar em língua, eu chorava igual um desesperado. O nariz saiu no catarro, aquela nojeira toda. Todo mundo me dava papel, eu não parava. Eu não parava. Começava a glorificar Deus. E aquilo ali mudou. O que mudou a minha vida foi aquele último encontro, uma revisão. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Você tá doido, ô bispo? Teve um... Ninguém consegue explicar o que aconteceu comigo, os meus amigos, minha família. Porque eu mudei da água pro vinho. Como é que um cara viciado de droga, de prostituição, muda de uma vez para outra? E aí aquele dia ali mudou minha vida. Nunca mais fui o mesmo. Nunca mais usei droga, nunca mais bebi, nunca mais... Voltou completamente decidido. Meu Deus, eu vou até contar um triste testemunho aqui, né? Que eu, na época eu tinha 3 namoradas. Que é isso daqui? É normal isso? Tá amarrado. Aí... Jesus Cristo. Já eu, no revisão de vida, já falei, não quero mais. Aí ficou 2, né? Aí uma foi me buscar aqui na saúde, até. Já eu marquei na segunda-feira e continuei vindo pro Arena, pros cultos. Com duas. Com 2. Eu trazia uma no sábado e a outra no domingo. Por que você terminou com uma só? Por que você falou, vou terminar com uma? Aí foi. O que era o critério? 3 não pode, mas 2 pode. Aí meu líder falou, Danilão, não dá, né, cara? Meu Deus. Falei, amém. Isso é engraçado. Aí eu peguei, falei, tá bom. Aí levei uma por revisão e não quis mais nada, mas levei por revisão e a outra eliminei. Só fiquei com uma lá. Aí... Graças a Deus, Senhor. Eliminei. Aí, na verdade, aí foi assim, para terminar com as 2 de uma vez, eu fiz um propósito com o meu líder no domingo, saindo para ir pro culto. Aí, antes de sair pro culto, ele falou, não chega, né? Falei, então tá bom, vou fazer o seguinte, aqui me ligar hoje, né? Que domingo é dia de crente, aqui me ligar hoje, aqui vai estar comigo, né? Falei, Danilo, fechou. você é muito engraçado, Danilo. Eu falei, amém. O critério é o que eu mais gosto? Não, aqui me ligar. Aqui me ligar, aqui é a crente que vai vir comigo no Muito domingo. bom. Né? Ai, gente. E aquele dia lá, ninguém me ligou. E aí, Danilo? Obrigado. Aquele dia lá, ninguém me ligou. Bárbara agradece. E aí, então a conclusão era, não vou ficar com ninguém, então. Hã? Aí, então a conclusão era, não posso ficar com ninguém. Não fiquei com ninguém. E aquele dia eu fiz um pacto com o meu líder junto. Que no mundo a gente não valoriza, né? Não se valoriza. Você não valoriza. Ninguém se valoriza. E aí eu falei, eu não tenho valor nenhum pra ninguém, velho. Olha só. Então, beleza, a partir de hoje
eu vou decidir quem eu quero, eu não vou ser escolhido. Muito Eu bom. vou escolher. Olha, muito bom, Danilo. Aquele dia eu falei, eu vou escolher, eu não quero, pode vir qualquer, não vou, eu vou escolher, eu vou Muito decidir bom. quem eu quero da minha vida. Muito bom. Aí passou 5 anos, a Bárbara veio. Glória a Deus. E que E, mulher! e nesses Bárbara, 5 anos, um beijo, nós chamamos. Obrigada, Bárbara. e nesses 5 anos eu não fiquei com ninguém, não orei na igreja com ninguém. Você decidiu, assim... Me guardei mesmo. Muito me bom. guardei mesmo. Me O guardei cara que tinha mesmo. 3... Foi difícil. Não foi difícil porque eu falo, velho, o Espírito Santo ele facilita muito a vida do ser verdade. humano. É verdade. De verdade mesmo. É verdade. E aí eu não tinha problema com isso, porque eu decidi aquilo. Agora, assim, olha que interessante, muito forte, assim, né? Porque no mundo, as coisas do mundo, é tudo invertido, não tem princípio. Só que o mais forte é, você no mundo era considerado um garanhão. Só que você percebeu que, na verdade, era o contrário, Era né? o contrário. Eu estava sendo usado. Você identificou isso, entendeu. Deus conseguiu te mostrar, assim, é muito mais profundo que isso. Sim. E te deu a autonomia de falar, agora você é o cara e você pode escolher quem você quer. Né, da Você forma tem que você quer. valor. E fica Você pior, tem né? valor. E quando você tem isso, fica um pouco pior, porque vai vir. Você tá na igreja, se as meninas vão ver que você é homem de oração. Sim. E o que, assim, de verdade mesmo, eu me tornei um homem de oração. É isso mesmo. Eu não sabia ler nem escrever e falava errado, mas uma coisa eu tinha, era o Espírito Santo, que Muito muitas bom. pessoas não tinham. É verdade. E aí era esse domínio próprio, Excelente. né? Essa convicção de não querer ninguém, chama a atenção das Muito mulheres, bom. que é um homem de Deus. Sim. É verdade. Elas querem um homem de Deus. Isso E eu mesmo. estava sendo um homem de Deus ali, Muito bom. né, na presença, nunca perdi nada da igreja, nenhum evento na minha vida. Apaixonado. Sempre estava em tudo. Todo mundo quer alguém assim. É a mesma coisa um homem, que é uma mulher que está ali na missão. Então eu falei muitos não para muita gente. Muito bom. Milhares. Danilo, e como é que foi a sua visão dentro de casa, assim? Porque as pessoas acham que converte, tudo vai ser resolvido. Não é assim, na verdade, né? Foi a pior coisa do mundo dentro de casa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei do Revisão de Vidas. Na segunda-feira eu trabalhava aqui na Saúde, na Honda. Minha mãe também trabalhava aqui. E aí, eu não tinha levado almoço. Ela falou, vem almoçar aqui, vamos almoçar junto hoje. Aí a gente foi no restaurante e eu com a Bíblia do Revisão e Aliança. Lá no meu trabalho, todo mundo falou, e aí, negão, o que aconteceu com você, cara? Não sei Casou o no quê." final de semana? Não, eu falei, agora. Aí a menina falou, você foi pra igreja, foi um negócio de igreja, né? Eu falei, fui pro revisão, assim, da igreja aqui e tal. Todo mundo falou, agora você é crente? Eu falei, agora eu sou. Muito E eu bom. li a Bíblia aquele dia, não entendia nada, mas fiquei lendo o Gênesis o dia inteiro, aquele Muito bom. dia. E aí eu fui almoçar com a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora acredita que eu não tô com vontade de fumar? Que eu não tô com vontade de fumar, nem de beber, de nada, mãe. Olha. Aí ela falou assim, calma, filho. Eu lembro como se fosse hoje, calma, filho. Vai devagar, não é assim, não. Eu olhei pra ela e falei, mãe, eu não sei qual que é o Deus que ela estava servindo até hoje. Mas o Deus da Sara Nossa Terra mudou minha vida. E eu não tenho vontade de fazer mais nada, mãe. É certo, eu não tenho vontade de fumar, não me deu vontade de fazer nada. Eu não tô com vontade de nada. Ela falou, calma, filho, não é assim. Eu falei, não, meu Deus é assim, Ele Muito transforma, bom. mãe. E eu tô transformado. Tô falando pra senhora aqui, eu tô transformado, eu tô outra pessoa. Não tenho vontade de fazer mais nada. Nada. As pessoas acham que vai passar, né? E vai passar. Fizeram Uma hora, aposta, né? Acha que é fogo de palha. Uma hora vai Meu pai passar. fez aposta, né, com meu irmão, né? Nossa. Fizeram uma aposta lá que eu não ia durar 1 mês, 2 meses na igreja, que isso era fogo de palha. Eu fui lá, na época eu não tinha roupa, falei, pai, me presta uma roupa aí do senhor, uma camisa aí. Eu tinha ela até agora, eu joguei ela fora. E aí eu fui lá no guarda-roupa, peguei a blusa dele e não devolvi mais, né? E aí passava anos e anos, aí eu falava, pai, o senhor perdeu a aposta, tá aqui. Ó. Tô aqui, já passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele perdeu a aposta. Falei, você perdeu e você não vai ganhar nunca essa aposta. Amém. E aí eu tô até hoje, Glória aí a Deus. caminhando. E aí tive o processo do Instituto de Vencedores. Isso, eu ia perguntar Quando- isso agora. É, isso O Danilo mesmo. citou que ele
tinha problema de leitura, né? Não tinha dificuldade de leitura, de escrita. E aí... Provavelmente na escola você ia por ir, ia quando dava, e foi passando de ano assim. Você não sabia ler? Qual que era o nível, assim? Eu não sabia ler. Juntar palavras era... Bem difícil. Muito difícil. Como é que você conseguiu chegar até o oitavo, assim? Foi sendo empurrado. Porque mesmo. no sistema público, normalmente, Você vai só você ir já vai... Só vai. Só vai. Só vai. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Eu não sabia juntar palavras e quando eu cheguei na igreja, a gente tem que fazer o estudo de vencedores. Então você tinha que ficar lendo lá na frente, né? Às vezes uns professores forçavam você a ficar para participar do instituto. E no início eu não fazia isso jamais que eu ia ler. Jamais que eu ia ler lá na frente, ia falar, porque eu não sabia, né? E os professores tinham ciência disso, não? Alguns tinham, né? Que virou meus amigos, né? Aí você falava. Aí eu falava, não vou participar porque, né? Mesmo assim, força, tem um desafio. Mas se forçando aí que você vai conseguir. E aí, pra mim pregar a palavra, era mó doideira, dava uma raiva da mídia, velho. A raiva da mídia era porque quando eu precisava anotar a palavra, como é que eu ia pregar? Então aí eu ficava lá, Marcos, M. Aí a mídia tirava. Aí a mídia pulava já, fala, meu Deus, acho que eu perdi. E tal, os versículos, até juntar aquilo ali tudo. Entendi. Se eu visse alguém colando lá, né, eu pegava, mas é assim que eu levava. Eu levava o versículo, né, da pregação do Bispo Erasmo e levava. Não tinha celular, não tinha celular de câmera, era coisa chique, né? Aí era papel, aí tinha que ter papelzinho. Aí eu anotava todos os domingos, sábado, arena, eu anotava os versículos. Ótimo. E aí pegava na Bíblia e ia ler lá, né? Ler pra mim, ter o entendimento daquilo. Chegava na célula e tinha um desafio, como se fosse hoje. Meu líder falou, ele estava indo para Brasília. Nas celebrações, falou, a célula agora é sua, na sua casa. Eu falei, beleza. Peguei 10 Bíblias, peguei todas as Bíblias que eu tinha e distribuí para todo mundo lá. E aí, a maioria das pessoas sabia, né? Que eu não sabia ler. Aí quando eu começava, abre aí Marcos e tal, 1, 2, aí eu tentava, aí a pessoa começava a ler. Falei, isso aí, lê aí, lê. Aí ela lia. Que bom que as pessoas te ajudavam. Aí os irmãos discipulados, né, ia lá ajudando, aí eles começavam a iniciar a leitura e pregavam assim. O seu esforço, né? O seu esforço de anotar, o seu esforço de fazer, de tentar ler. Quantas pessoas dariam todas as justificativas e teria todas as justificativas para falar, eu não faço por quê? Porque eu não consigo, porque eu não sei, porque como que eu vou fazer se eu não sei falar, se eu não sei ler, se eu não sei... E você começou a fazer célula dali? Dali eu comecei a fazer a célula. E minha célula era maravilhosa. Minha célula era dos mantos, né? Minha célula era muito poder, muita... eu falo que o grande avivamento que teve, e hoje esse avivamento é raro, a gente busca ter ele nas igrejas, nos movimentos, a busca do Espírito Santo. Antigamente, 2010, 2011, 2012, era muito sensível você ver a manifestação da glória de Deus mesmo. Quem se converteu nessa época de 2010, 2011, 2012, você pode ver. A pessoa está na igreja até hoje, ela é uma pessoa avivada, uma pessoa que teve um encontro com a glória de Deus. Né? Era muito para cima. Então, aquele ano, as nossas células eram muito batismo do Espírito Santo, fecha a porta, apaga a luz, aqueles movimentos. Não seguia o livrinho, né? Não seguia o livrinho, a gente seguia a célula era 2 horas, todo mundo chorava. Tem hora para começar, não sabemos quando. Mas a gente, naquela época, a gente só queria trazer pessoas, Deus, né? Trazer Deus, levar as pessoas para a igreja. A gente sempre queria isso aí, a nossa célula era muito avivada. E você conseguiu nisso, então você continuou fazendo célula, isso não era impedimento, você formou no Instituto de Vencedores. Formei no Instituto, fui secretário do Instituto de Vencedor. E aí, como é que você fez? Como é que você fez para você ir aprimorando isso? Como é que você conseguiu, assim? Porque lendo livro, o Bispo Saulo na época falava, Danilão, lê livro, cara, lê livro. E a gente ia lendo livro. Pegava o livro do Bispo Erasmo, 5 livros da Presença de Deus, você ia pegando vários livros,
Código do Líder. Você ia pegando todos os livros para poder se aperfeiçoando. E você também comentou sobre no instituto tinha aquelas pessoas que ajudavam, né, no português também, né? Ah, isso. Tinha muitos professores voluntários, né? Dentro da igreja que dava aula. Às vezes elas não davam aula de português, mas ela tinha noção, então ela se prontificava a dar essa aula de português e matemática e tal na igreja, depois do Instituto de Vencedores e tal. E eu comecei a frequentar essas salas de aula, Muito né? bom. E a gente foi se aperfeiçoando assim. Sempre tive amigos muito inteligentes, né? Graças Isso a aí, Deus. se juntou com pessoas Eu que... só andava com pessoas inteligentes, e incrível que pareça, sim, muito pessoas assim que me cobravam até, né? Muito bom. Falava errado, ia lá me cobrando e tal, e isso foi me forçando. Ô Danilo, e outra coisa assim, que eu acho muito linda de ver é porque tem pessoas que não gostam disso, acham que isso está diminuindo ela, né? E na verdade isso está fazendo ela crescer. Porque se você tem um amigo ali que está te ajudando, que está te ensinando, poxa, ele está te esticando, né? Quantas pessoas estão rindo de você e não falam nada, né? Tá achando ótimo. Mas aqueles que estão falando, né? Ela está te fazendo crescer. E assim, o que me despontava não era vergonha. O que me despontava é que eu sempre... Era Deus, meu negócio era falar de Jesus. A vontade de Deus. Fazer a vontade. Eu não queria reino. saber o que a pessoa sabe ler ou ela não sabe. Existia pessoas que sabiam ler, escrever, fazer a faculdade, mas não tinha coragem de fazer o que eu fazia, que era levar a palavra de Deus. Mesmo. Né? E isso foi muito difícil as pessoas entenderem isso. Como um menino não sabe ler nem escrever, mas quer pregar. Eu abria culto aqui na saúde, os líderes não vinham, eu pregava ali. Abria o culto, eu não tinha nem terno, pegava terno emprestado um com o outro, deixa abrir quando eu estava abrindo o culto lá. Você calma assim, eu tô abrindo o culto aqui. Se tem oportunidade, eu tô fazendo. Não, era muito pra frente. Quando abriu a igreja da Joaniza, nossa, ali foi o deixa, foi mó engraçado. Você participou de todo o movimento, foi através da sua vida, da sua equipe, que a igreja do Joaniza abriu, né? Joaniza, Lucélia. Lucélia também era da sua equipe? Lucélia saiu toda da nossa equipe. Lucélia, a Graja, todas as igrejas no início do extremo, sem ser o Capão, né? Porque o Capão estava nascendo, depois foi tudo, eu participei do extremo tudinho. Das igrejas, os nossos líderes, qualquer um, Michel, o pastor do Lucélia lá, o Gilmar, o Renan, Lohane, que foi com o Bispo Saulo também lá, o Nicolas. Todos eles hoje, todos aí era da mesma turma, a gente era da mesma seara, a gente foi tudo criado juntos ali, esses meninos aí, os pastores são missionários hoje, são grandes líderes hoje, somos da mesma... E aí você foi como líder para o Joaniza? Fui como líder lá para Joaniza, né? Éramos 60 líderes na época. E aí tinha um culto de terça e dia de culto de quinta-feira, né? E aí o missionário foi passando, né, para todo mundo. E aí eu comecei a pregar no culto de quinta-feira, começou sendo o meu culto de quinta-feira. E aí todo mundo ficava, nossa, por que o culto é pro Danilo, não é para mim, não sei o quê, sabe ler, não fica falando errado aí. Falei, ele pode falar errado, mas quando ele pega o microfone não é ele, é o Espírito Santo, né? Muito bom. E aí eu comecei a pregar nos cultos ali, todos começaram a me treinar. Isso foi um treinamento, para mim foi um treinamento, deixar eu pregar nos cultos, aí depois, quando a Bárbara entrou na minha vida, aí já era, porque a Bárbara não podia falar uma letra errada. Escreveu o nome dela com acento, ela acabava com você. Você imagina quando eu falava errado. Falava errado pra ela, ela não queria me matar. Falar errado na frente da Bárbara, meu Deus do céu. Você conheceu a Bárbara aqui na saúde ou na Joaniza? Conheci aqui na saúde, né? Eu vi ela assim, eu falei, rapaz, essa menina é de Deus, hein? Que é isso? Falei, essa menina aqui é de Deus demais. Eu falei, que é isso? Essa menina é da mulher da minha vida, velho. E aí eu lembro como se fosse hoje. Tava num ponto indo pra casa dela, na comunhão da equipe. Aí eu olhei ela assim de cima pra baixo, eu falei pro meu amigo, eu falei, é essa? Ele falou, é ela. Eu falei,
é minha de mais ninguém. Peguei o telefone dela na hora, tô indo pra sua casa. Essa que eu escolhi, eu escolhi ela. Eu escolhi ela. Ela pregava, tinha célula dela. Ah, que bacana. E tal. Eu falei, não, essa mulher é da minha vida. E depois daquele dia, ela se lascou, me passou o telefone e a gente foi conversando e nada, né? Não tinha, era só amizade mesmo. Quando foi pra Joanisa, que ela foi também, foi atrás de mim, né? Depois ela vai ver isso. Foi atrás de mim lá na Joanisa lá. Olha só, ela não queria ir. Eles vêm contando a versão depois que vem as esposas. Ela não. Mas é verdade. Aí ela falou, Deus falou com ela, né? Que ela não queria ir pra Joanisa e tal. Aí Deus falou com ela, ela foi, e aí depois daquilo ali o missionário conseguiu, né? Aí o missionário fazia de tudo para ela falar comigo, que era muito difícil, bispo. Eu falei, quando eu me converti, era muito difícil, não era para qualquer um. Eu falei que eu escolhi. Então o missionário teve que trabalhar na mente dela. Vai lá, fala que você quer orar com ele, quer ter alguma coisa. Sério? Sério, ela veio falar comigo. Eu falei, não, vamos. Meu coração não é seu ainda não, mas vamos trabalhar nisso. Ela falou que ela morde até hoje por causa dessa fala minha. Que raiva, né? Que raiva. Não, eu era muito pra cima. Assim, Excelente. era fora da curva mesmo. Excelente. Meu Deus do céu. Excelente. Deus. Hoje eu vejo os meninos aí, eu falo essa geração aí, cruz credo, misericórdia. Não. É bom ver, assim, Danilo, o quanto que a pessoa precisa ser sedenta, né? Você falando tudo aqui da sua conversão, que as suas limitações não limitaram o que Deus podia fazer através da sua vida. Porque você se colocou à disposição, né, do Senhor, à disposição do reino. E, sem dúvida alguma, tudo que aconteceu, tudo que Deus fez, foi por causa dessa disposição. Foi muito bom ouvir você. E Deus usa os improváveis mesmo, Exatamente. né? É como você mesmo falou, tem gente que tinha todos os recursos melhores do que pré-requisitos. E não faziam. Nossa, porque Deus precisa de mãos, de pessoas com mãos diligentes, com pessoas com mãos disponíveis, né? Pés disponíveis, mãos disponíveis, coração na obra. É isso, e é isso que você tem, né? O bispo Paulo falava, não precisa nem ter dom nem talento, né? Você precisa ter disposição. E aí é pra cima, né? E aí, a minha vida era muito de pobre, né? Pobreza total. Não, muito pobre mesmo. Era muito pobre. Misericórdia. Não, era de verdade mesmo. Era uma situação. Igual a mulher que fala assim. Tem gente que fala, eu era pobre, mas tinha um Celta, eu não tinha nada. Não, de verdade, eu não tinha onde comer, o que vestir, era um negócio muito... E hoje, depois que eu entrei na igreja Sara Nossa Terra, mudou minha vida. A Bárbara fala que depois que ela entrou, ficou melhor ainda. Sem dúvidas. De verdade, a Bárbara me fez conquistar coisas, me ajudou junto, nós dois juntos, né? Conquistar coisas maravilhosas. Ir ao restaurante que a gente deseja, viajar para onde a gente quer. E hoje a gente está aí, Deus nos honrou, hoje a gente tem a nossa casa própria, tem o nosso carro aí, tem a nossa igreja maravilhosa, tem a Luísa que chegou agora aí. Né? Deus, assim, tirou a gente realmente da miséria e nos colocou na mesa sentado com os príncipes de verdade. Muito bom. Né? E hoje é isso, tudo que a gente sonha, tudo que a gente sabe que não é mais impossível, é possível. Hoje é possível. Isso mesmo. Eu agradeço a Deus, né, pela liderança hoje que Deus tem colocado na nossa vida, que é a senhora, né, bispo, e o bispo Gabriel, que me ajuda demais a pensar em coisas grandes, ser grande em todas as áreas da vida. E, né, eu falo que agora o meu espelho, né, é o bispo Erasmo e o bispo Gabriel, muito como homem, né, como servo de Deus, né, como pai, né, assim, me ajuda demais. É o meu espelho que eu tenho hoje. Eu não olho para outras pessoas, a não ser vocês. Muito bom. Minha base hoje, né, e hoje eu sou um pastor aí pela honra e a glória de Deus, né? Glória a Deus. Pela misericórdia dele também, né? Isso mesmo. Alcancei aí, né, mesmo que sonho doloroso para chegar até aqui, mas eu entendi, porque Deus quer pastor, não quer mercenário, né? É isso. Exatamente. Muito bem. Excelente, Danilo. E é muito bom que, assim, Deus nos dá referências, né? Deus nos dá referência e hoje você é uma referência para as pessoas também, né? E hoje você tem uma família,
Então, assim, hoje você se tornou uma referência também. Antes você buscava uma referência, Deus te deu referências, e hoje você se tornou uma também para muitas pessoas, né? Amém. Em nome de Jesus, família abençoada. Isso é que Deus faz com a gente, né? Nossa, hoje está maravilhoso. Viver hoje, tudo que eu vivo hoje não tem preço. Faria tudo de novo para viver o que eu vivo hoje, para ter o que eu tenho hoje, que a gente almeja hoje na nossa vida, né? Depois que Deus mudou o nome, né? Bispo no mundo isso não vale nada, no reino vale muita coisa, isso né? mesmo. Ter esse nome, carregar o bispo no nome, para mim é um Verdade. privilégio de, né, que é um sobrenome, mas no reino de Deus tem muito significado, né? É verdade. Poderoso, Isso né? mesmo. Então eu tenho que honrar esse nome, Isso mesmo. né? E eu vou para cima, desistir isso jamais, retroceder nunca, Excelente. né? Viver o Excelente. chamado. Nosso tempo aqui voa. Muito bom. Sim. Foi muito bom, muito gostoso de conversar. Eu sinto, assim, um coração tão humilde, né? E é muito interessante ver o quanto que Deus usa a disposição. É lindo ver mesmo o que Deus fez. Danilo, como você, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que muitas vezes têm passado ou passa por, ou não acredita mais porque não vem saída, acho que assim, não tem condições de sair da posição que está numa situação muito difícil. Ou se limita pelas suas próprias limitações, como você tinha muitas limitações, e se coloca para baixo por causa delas e vê o seu testemunho, ouvir o seu testemunho, com certeza vai fazer cada uma dessas pessoas acreditarem que se eu consigo, eu também consigo. Isso mesmo. Essas limitações não podem impedir o que Deus vai fazer através da minha vida. Preciso só ter disposição. E as pessoas acham que precisam ter primeiro para depois ser, né? E nós já somos, que Deus nos fez, né? Exatamente. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem, então, para quem está nos ouvindo. Dar uma mensagem para as pessoas aqui. A minha mensagem é que busca a Deus em primeiro lugar na sua vida, realmente. Entregue o seu coração para Ele. Não duvide o que Ele pode fazer na sua vida, na sua família, na sua história. Que quando Jesus ele entra na vida de alguém, Ele muda e transforma verdadeiramente. Né? O Espírito Santo de Deus é o que nos convence à mudança. Né? A briga de Jesus hoje é que as pessoas elas não querem deixar se convencer. Né? Jonas, no barco ali, a grande briga com Deus era que as pessoas, que ele não queria deixar ser convencido por ele, né? Deixar se convencer. É uma briga lá, vai pregar para lá, vai pregar para cá. Ele estava fugindo, né? Então hoje a grande dificuldade das pessoas é fugir da voz de Deus, né? Porque sabe que quando Deus fala, Deus ele é fiel para cumprir com a palavra dele, né? Então não adianta você fugir, não adianta você ir para qualquer lugar, vai lá, cumpre o chamado de Deus, deixa Deus te convencer, deixa o Espírito Santo mover a sua vida e acredite na palavra, acredite na liderança que foi posto sobre a sua vida, o líder, o pastor, o missionário, seja quem for. Acredite nessa pessoa que está pregando a palavra para você, porque ela vai te levar em lugares altos, em nome de Jesus. Amém. E vamos para cima, deixa Deus agir na sua vida aí e o Espírito Santo te usar. Amém. Muito bom. Danilo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição, obrigado por contar esse testemunho. Né? É muito edificante para a gente, de verdade, ouvir. Já tinha ouvido, mas cada vez que a gente vai ouvindo, assim, vai ouvindo mais detalhes, assim, vendo quanto que Deus fez, né? Nossa. E olhar agora é saber que ainda não chegou nem perto do que Deus vai fazer ainda, né? Tem muito mais. Muito mais. Minha meta agora é ser coordenador, né? Isso que eu aí, quero. Isso coordenar mesmo. igrejas. Isso mesmo, em nome Danilo. de Jesus. Amém. Isso mesmo. Vamos terminar orando então? Você faz uma oração pra gente? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, te agradecemos por esse momento tão especial na Tua presença, Pai, com essas duas pessoas maravilhosas, Pai, com essas duas bispas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, usar a vida delas a cada dia para transmitir o Teu amor, a Tua palavra para cada pessoa. Te agradeço, Pai, por esse momento de honra de sentar na mesa com os príncipes, Senhor. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela igreja Sara Nossa Terra, por essa estrutura que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a todas as pessoas envolvidas, Senhor, que o Seu nome seja glorificado, Pai, todos os dias através de nós.
Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Danilo. Amém. Você que está aí nos assistindo, você que foi edificado, eu quero te convidar a compartilhar, curtir e compartilhar. Mande para alguém, mande para uma pessoa também, para que outras pessoas sejam edificadas através desse testemunho, em nome de Jesus. Amém. E te esperamos na próxima terça com mais um podcast. Nos siga também lá no Instagram. Pode claramente. Isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.